Oi, meu nome é Júlia. Eu vou fazer a introdução do nosso seminário de histologia. O nosso tema é o sistema respiratório. Essas são as integrantes. E eu vou fazer a introdução. O sistema respiratório, ele é uma complexa rede que permite a respiração e a troca de gases essenciais para a vida. Ele é composto pelos pulmões e por uma rede de vias aéreas que conectam esses órgãos ao ambiente externo. Ele é dividido em duas partes principais, a porção condutora e a porção respiratória. A porção condutora, ela é responsável por conduzir o ar e prepará-lo para a respiração. Ela tem componentes estruturais que garantem a sua abertura e sua flexibilidade. Osso, cartilagem, tecido conjuntivo e tecido muscular liso. Ela é formada pelas fossas nasais, pela nasofaringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos, e tem como função purificar, umidificar e aquecer o ar inspirado. Já a porção respiratória, ela é responsável pela troca de gases entre o sangue e o ar. Então, o oxigênio e o dióxido de carbono. E ela tem como único componente os pulmões. O nosso seminário vai ser dividido em 13 partes. O epitélio respiratório, as atividades de defesa da porção condutora, as fossas nasais, os seios paranasais, a nasofaringe, a orofaringe, a laringe, a traqueia, a árvore brônquica, a porção respiratória, os vasos sanguíneos dos pulmões, os vasos linfáticos dos pulmões e a pleura. Oi, eu sou Ana Lívia e eu vou apresentar a parte do epitélio respiratório. A área olfatória está localizada na região superior das fossas nasais e é responsável pela sensibilidade olfativa. O epitélio que compõe essa região é o epitélio olfatório, formado por 3 tipos distintos de célula: as células de sustentação, as células basais e as células olfatórias. As células de sustentações são prismáticas, largas no seu ápice e mais estreitas na base, com microvílulos na sua superfície que se projetam para dentro da camada do muco que cobre o epitélio. Além disso, essas células possuem um pigmento acastanhado que é responsável pela cor marrom da mucosa olfatória. Tem também as células basais, que são pequenas, arredondadas ou cônicas, formam uma camada única na região basal do epitélio e entre as células olfatórias e as de sustentação. As células olfatórias são neurônios bipolares que se distribuem entre as células de sustentação. São dilatadas nas extremidades, da onde partem cílios longos, sem movimento e com a função de receptores. Do lado tem uma imagem do epitélio respiratório e ele é caracterizado por ser pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células calciformes. Ele é um epitélio de revestimento altamente especializado, com células calciformes, e os cílios são importantes mecanismos de defesa desse epitélio. O muco e os movimentos ciliares retêm partículas provenientes do ar inalado. Meu nome é Giovana e eu vou falar sobre a defesa da porção condutora. O sistema respiratório está sempre em contato com o ar do ambiente, então ele precisa de defesas para impedir que micro-organismos e impurezas cheguem aos pulmões. A maior parte dessas defesas está na porção condutora, que são os tubos por onde o ar passa antes de chegar aos alvéolos. A principal defesa é o muco, que é produzido pelas células caliciformes e por glândulas que estão na parede desses tubos. Esse muco forma uma camada que gruda as impurezas do ar, e os cílios, que são estruturas que parecem pequenos pelos, empurram essa camada em direção à garganta, onde ela pode ser eliminada ou engolida. Além disso, existe um sistema de defesa imunológico, com linfócitos, macrófagos e plasmócitos, que ficam logo abaixo do epitélio e ajudam a reconhecer e combater invasores. Em algumas partes do sistema respiratório, como na orofaringe e nas cordas vocais, o epitélio é diferente. Ele é mais resistente ao atrito por conta do contato direto com o ar. Em situações como o tabagismo, esse sistema sofre alterações. Há aumento da produção do muco, mas diminui o número de cílios. Isso faz com que a limpeza do ar fique comprometida e pode causar doenças respiratórias.
Oi, eu sou a Luísa e vou falar sobre as fossas nasais. As fossas nasais, elas são divididas em 3 regiões, sendo ela o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. O vestíbulo é a região mais anterior e dilatada das fossas nasais. A mucosa que compõe é a continuação da pele, mas o epitélio estratificado pavimentoso da pele, ele perde a camada queratinizada. Com isso, o tecido conjuntivo dá origem à lâmina própria da mucosa. E as vibrisas, que são os pelos do nariz e a secreção das glândulas presentes no vestíbulo, eles impedem a entrada de partículas grosseiras nas vias respiratórias. Já a área olfatória, ela abrange a maior parte das fossas nasais. Essa parte é coberta por epitélio pseudoestratificado colunar ciliado e tem muitas células caliciformes, que elas secretam um muco protetor e lubrificante. E nessa mesma divisão, a lâmina tem glândulas mistas, que lançam secreção na superfície do epitélio. E o muco que as células caliciformes e as glândulas mistas produzem retém micro-organismos e partículas inertes, que são partículas bem pequenininhas, que são deslocadas pelo batimento ciliar em direção à faringe, fazendo a proteção do aparelho respiratório. A superfície da parede lateral da cavidade nasal, ela é irregular, porque tem a existência de 3 expansões ósseas chamadas cornetos. Os cornetos inferiores e médios, eles têm abundância em plexo venoso, porque quando o ar passa, ele é aquecido, filtrado e umedecido. Então, ele dá ao plexo venoso essa importante função. A área olfatória, ela é encontrada na parte superior das fossas nasais. E ela é responsável, basicamente, pela sensibilidade olfatória da região, que é encontrado o epitélio olfatório, que contém quimioreceptores da olfação. É um neuroepitélio colunar pseudoestratificado formado por 3 tipos celulares. As células de sustentação, que são as células prismáticas, aquelas que são largas no ápice e mais estreitas na base, e apresentam na superfície os microvílulos, que se deslocam para dentro da camada de muco que revestem o epitélio. E as células basais, que são pequenininhas e arredondadas, e elas se situam na região basal do epitélio. Entre as células olfatórias e as de sustentação, são as células-tronco do epitélio olfatório. As células olfatórias são neurônios bipolares que se diferenciam das células de sustentação, porque os núcleos estão em posição mais inferior. E a extremidade tem dilatações elevadas, onde partem mais ou menos de 6 a 8 cílios, sem mobilidade. Eles são apenas quimioreceptores, que são meio que ativados pelas substâncias odoríferas. E a existência de cílios, ela amplia muito a superfície receptora, porque os axônios que nascem nas porções basais do neurônio sensorial, eles se reúnem em pequenos feixes, que vão para o sistema nervoso central. Na lâmina própria da mucosa, além de muitos vasos e nervos, tem glândulas ramificadas, que são alveolares e também serosas. E o dueto dessas glândulas leva a uma secreção para a superfície epitelial, que cria uma corrente líquida e contínua, para facilitar a limpeza desses cílios, dando acesso a novas substâncias odoríferas. Meu nome é Luna e eu vou falar um pouquinho sobre os seios paranasais. Na verdade, os seios paranasais são grandes espaços aéreos situados no interior do osso frontal, etimoide, esfenoide e o maxilar, que se abrem para a cavidade nasal. E os seios paranasais são revestidos por um epitélio respiratório, isso é, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, com células calciformes. As secreções se dirigem dos seios para as cavidades nasais, através de uma atividade ciliar coordenada. E ao lado tem as fotos de onde eles são localizados. Bom, eu sou a Letícia e eu vou falar sobre a nasofaringe. A nasofaringe é a parte superior da faringe. É localizada atrás da cavidade nasal. Ela é uma região anatômica que conecta a cavidade nasal à orofaringe. E a nasofaringe, ela desempenha um papel muito importante na respiração, na produção de sons, além de ser uma via de passagem de ar e também de substâncias que entram e saem do nosso corpo, né? E também a nasofaringe, ela é também conhecida como cavum
o espaço nasofaríngeo. E, além disso, a nasofaringe, ela é uma região extremamente sensível que pode ser afetada com condições de alergias, infecções respiratórias e também de adenodites, né? Então, mas o que seria essas adenodites? Seria a inflamação das adenoides, né? Que são de tecidos linfóides que fazem parte da nasofaringe. Bom, entretanto, a nasofaringe ela é revestida por um tecido epitelial respiratório do tipo epitelial pseudoestratificado ciliado. Mas por que pseudoestratificado ciliado? Pseudoestratificado por quê? Então, né, porque ele é um epitélio simples, ou seja, epitélio simples apresenta-se uma camada. E ele apresenta assim, uma dispensão de células e núcleos, parece ser estratificado, ou seja, estratificado apresenta-se mais que camadas. Então, ele é pseudoestratificado por conta dessa dispensação de células, dessa distribuição de células não definidas, né? E por que ciliado? Ao observar a imagem, a gente pode ver que parece ser pelinhos, né? Mas são cílios. E esses cílios, eles movem o muco e partículas estranhas para fora das nossas vias respiratórias, e assim eles protegem os nossos pulmões de substâncias nocivas que fariam mal para os nossos pulmões e para o nosso corpo. Então, como a Ana Lívia falou anteriormente, o tecido epitelial respiratório ele é rico em células calciformes, né? Que produzem muco para umidificar o ar e protegem nossas vias respiratórias. Mas ao analisar, né, a imagem, a gente pode observar essas manchinhas escuras, né? E o que seriam essas manchinhas escuras presentes no tecido epitelial pseudoestratificado ciliado? Essas manchinhas escuras, né, mais roxinhas, seriam os núcleos celulares. Os núcleos celulares, eles estão ligados aos ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. Então, essas manchinhas escuras seriam os nossos núcleos, e a parte rosada que está em volta desses núcleos seria o nosso citoplasma. E o citoplasma ele marca a presença de proteínas. Então, portanto, a gente consegue identificar na imagem, né, do tecido que reveste a nasofaringe, a gente consegue ver os núcleos do citoplasma, o pseudoestratificado, que são essas células não tão definidas, distribuídas em vários lugares, e também os cílios, que é essa parte mais superficial. Portanto, anteriormente, como eu falei, ele é um tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Então, portanto, a nasofaringe ela é muito importante para o nosso sistema, é uma região muito importante para o nosso sistema respiratório, pois ela ajuda a preparar o ar inalado antes de entrar nos nossos pulmões, e também porque ela tem esse revestimento desse tecido epitelial que ajuda a proteger as nossas vias respiratórias. Eu sou a Luísa e vou falar sobre a orofaringe. A orofaringe é um tubo muscular que faz parte da faringe. Ela fica localizada atrás da boca e abaixo da nasofaringe. Por esse motivo, ela faz parte de dois sistemas, o sistema respiratório e o sistema digestório. Ela se estende da úvula até a epiglote. A epiglote é aquela que separa a traqueia do esôfago. Então, quando você ingerir algum alimento, algum líquido, a epiglote ela não vai deixar que esse alimento, esse líquido passe para a traqueia. A orofaringe ela é revestida pelo epitélio estratificado pavimentoso, que tem função de suportar o atrito dos alimentos durante a deglutição. E, por último, ela possui o tecido linfóide, que a gente tem como exemplo as amígdalas, que são muito importantes para a nossa defesa imunológica contra as infecções. Oi, eu sou a Júlia e eu vou apresentar a parte da laringe. Então, a laringe
ela vai ser um tubo que vai unir a faringe à traqueia. Ela é constituída por muitos tecidos, tanto mole quanto rígidos. Então, ela vai ter uma grande constituição de cartilagem. Bastante cartilagem vai fazer parte da laringe. Porque a laringe ela é um órgão que precisa estar sempre aberto, por conta da passagem do ar, né? Uma das funções da laringe é participar do sistema respiratório e garantir a passagem do ar. Como a cartilagem ela é rígida, ela vai manter essa laringe sempre aberta, né? A união também das cartilagens da laringe é composta por um tecido conjuntivo fibroelástico, que vai conter muitas fibras que vão deixar ainda mais rígida a parte da laringe para que ela fique mais aberta. Então, na laringe, a gente vai ter as maiores peças cartilaginosas, que são a tireoide e a cricoide, que são as maiores cartilagens, né? Constituídas aí por cartilagem hialina. A laringe, ela vai ter diversas funções. Como dito anteriormente, ela faz parte do sistema respiratório, mas ela também ajuda na proteção desse sistema, né? Além de atuar na respiração. Então, o que ela faz? Quando vai haver a deglutição, a laringe vai se fechar para que o alimento não caia no trato respiratório, e sim para que ele vá para o esôfago. Então, ela se fecha. E a laringe também, ela vai auxiliar na produção de voz, porque ela é constituída por pregas vocais, né? Ou seja, ela tem diversas funções aí e ela é de extrema necessidade para o nosso corpo. Além das pregas vocais, a laringe também tem as pregas vestibulares. As pregas vestibulares, elas são constituídas de glândulas que vão lubrificar o epitélio da laringe, permitindo com que ela atue tanto na função respiratória como na função da fonação. As pregas vocais aí, elas vão fazer essa função, né, da emissão de sons, e para ajudar essas pregas, para auxiliar, a gente vai ter os músculos intrínsecos, que eles vão relaxar e vão contrair, né, controlando aí a posição e o movimento das pregas vocais, permitindo, então, a fonação e também permitindo a respiração. Agora, já no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido de revestimento da laringe. Então, nas pregas vocais, a gente vai ter um revestimento pelo epitélio pavimentoso estratificado, né? Esse epitélio, ele é encontrado em várias regiões do sistema respiratório, principalmente regiões expostas ao fluxo de ar. Então, esse epitélio, ele vai garantir uma proteção a essas áreas, né, que são mais expostas, principalmente uma proteção contra agressões químicas e físicas. Já a maior parte da laringe, incluindo o outro tipo de pregas, as pregas vestibulares, elas vão ser revestidas por um epitélio pseudoestratificado ciliado. Então, aí a gente tem duas imagens que vão mostrar esses dois tipos de epitélio, né? E voltando a falar sobre o epitélio estratificado pavimentoso, ele está sobre uma lâmina própria rica em fibras elásticas e que contém pequenas glândulas do tipo misto, né? E essa lâmina própria, ela vai ser rica em mastócitos. Como eu disse, esse epitélio, ele vai garantir a proteção dessa área da laringe. E os mastócitos, eles vão atuar exatamente nisso, né? Na defesa contra patógenos, né? E também na resposta inflamatória. Então, por conta dele ser apto para proteção, a gente vai ter a quantidade grande de mastócitos. Olá, eu sou a Lia e eu vou falar sobre a traqueia. A traqueia ela é uma importante estrutura do sistema respiratório. A traqueia é um tubo que dá continuidade à laringe e termina se ramificando em dois brônquios extrapulmonares. É onde se leva o ar até os pulmões. Internamente, ela é revestida por epitélio respiratório, especializado em proteger as vias aéreas. Abaixo desse epitélio, temos a lâmina da mucosa. Ela é formada por tecido conjuntivo frouxo e ela é rica em fibras elásticas. Aí nessa região também, a gente pode encontrar as glândulas seromucosas, que são ductos que se abrem diretamente ao lumen da traqueia. Essas glândulas
junto com as células calciformes do epitélio, produzem uma secreção viscosa, que cobre toda a região interna, superfície interna da traqueia. Essa camada de muco tem a função de capturar partículas de poeira e micro-organismos que entram pelo ar respirado. Aí os sinos batem continuamente, empurrando esse muco em direção à faringe, onde ela pode ser engolida ou pode ser eliminado. É um mecanismo essencial de defesa do próprio organismo. A estrutura da traqueia é reforçada por cartilagens e anguina, que geralmente são entre 16 a 20, que são formadas por formatos de Cs, que essas extremidades abertas dessas cartilagens estão voltadas para a parte posterior da traqueia, que é onde são unidas a ligamentos fibroelásticos e ao músculo liso. Esses ligamentos evitam que a traqueia se dilate demais, enquanto o músculo liso tem um papel principal na regulação do diâmetro do tubo. Quando os músculos se contraem, o volume da traqueia diminui, o que é importante para o reflexo da tosse. Essa contração aumenta a velocidade do ar expirado, ajudando a eliminar secreções e possíveis corpos estranhos entrando, por exemplo, na glutinação. Exatamente a traqueia, que é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo frouxo, que é chamada pelo nome adventícia, que se conecta aos tecidos dos órgãos vizinhos. E é isso. Muito obrigada. Oi, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda Vicente e agora eu vou falar um pouco sobre a árvore brônquica, que é uma estrutura essencial para a condução do ar até os pulmões. Bom, então tudo começa na traqueia, que se ramifica em 2 brônquios primários, um para o pulmão direito e outro para o pulmão esquerdo. Esses brônquios, eles entram nos pulmões pelo ilho, acompanhados por artérias, veias e vasos linfáticos. No início, eles são bem parecidos com a traqueia, mas conforme se ramificam, vão se tornando mais simples, com a redução da altura de epitélio e transição para um epitélio simples não ciliado. Em seguida, nós temos a árvore brônquica propriamente dita. Então, os brônquios primários se dividem em brônquios secundários, também chamados de brônquios lombares, 3 à direita e 2 para a esquerda, seguindo o número de lobos de cada pulmão. Depois, eles se ramificam em brônquios terciários, que continuam se dividindo até formar os bronquíolos terminais, e desses, os ductos e sacos alveolares, onde ocorrem as trocas gasosas. Bom, e é importante destacar que cada lóbulo pulmonar é delimitado por septos conjuntivos e contém vasos sanguíneos e linfáticos conectados aos alvéolos, o que garante a eficiência do sistema respiratório. Essas imagens aqui do lado ajudam a visualizar toda a ramificação da árvore brônquica e mostram como o ar percorre esse caminho até chegar aos alvéolos. Então, em resumo, a árvore brônquica é como um grande sistema de distribuição de ar, fundamental para que a nossa respiração aconteça de forma eficiente. Oi, meu nome é Ana Clara Smerdek Sola e eu vou apresentar a porção respiratória. Bom, esse sistema inicia-se nos bronquíolos respiratórios, que se ramificam em ductos alveolares e, por fim, em sacos, que é justamente onde ocorre a questão das trocas gasosas. Pode-se perceber nessa primeira imagem que os bronquíolos respiratórios, eles possuem algumas descontinuidades em suas paredes. Mas, voltando para a questão dos sacos alveolares, são basicamente agrupamentos que são pequenas bolsas separadas por septos interalveolares, compostos por duas camadas de células epiteliais e uma de tecido conjuntivo com capilares sanguíneos. Tendo em vista a questão dos pneumócitos que revestem os alvéolos, são o tipo 1, que no caso
são células pavimentosas delgadas, responsáveis justamente por aquela questão que eu falei inicialmente, das trocas gasosas. E o tipo 2, que são células cúbicas que secretam o surfactante pulmonar. Então, para finalizar e também agregar, vale ressaltar a questão dos macrófagos e células dendríticas, que basicamente atuam na defesa imunológica, de modo que os macrófagos, eles fagocitam partículas estranhas nos alvéolos. Olá, meu nome é Maria Eduarda e vou falar sobre os vasos sanguíneos dos pulmões. Eles são divididos em duas partes: a circulação funcional, que leva o sangue venoso do coração até os alvéolos, acontece pelas artérias pulmonares. Nos alvéolos, o sangue é oxigenado e o sangue volta ao coração pelas veias pulmonares. Essas veias estão entre os septos dos alvéolos. Já a circulação nutridora é feita pelas artérias brônquicas vindas da aorta, irriga os brônquios e os tecidos pulmonares que não participam da troca gasosa e garante a nutrição das estruturas de sustentação dos pulmões. A circulação funcional está ligada à troca gasosa e a circulação nutridora mantém o pulmão vivo e funcionando, mas ambas trabalham juntas para garantir a eficiência respiratória. Oi, meu nome é Ludmila e eu vou falar sobre o sistema linfático dos pulmões. Ele é dividido em 3 porções: os vasos linfáticos, os gânglios linfáticos e o canal final de drenagem, que é basicamente onde tudo acaba, onde o sistema acaba. Sobre os vasos linfáticos, eles fazem basicamente a drenagem do líquido esse chamado de linfa, levando ele aos gânglios. Também o equilíbrio dos fluidos e a defesa imunológica do pulmão, porque eles transportam células imunes em direção aos gânglios, ajudando no sistema imunológico deles. Ele é revestido por células endoteliais e ele não possui hemácias, o que diferencia ele dos vasos sanguíneos. Ele é dividido, os vasos linfáticos são divididos em 2 partes: o subpleural, que drena a pleura e a região periférica do pulmão, e os profundos, que acompanham os brônquios dos vasos sanguíneos até o linfonodo hilares, até os linfonodos hilares, que também são chamados de gânglios hilares, tem os 2 nomes. Falando sobre os gânglios agora, eles são de extrema importância, porque é basicamente nele que acontece a filtração dessa linfa, desse líquido que os vasos drenaram. Tem 2 principais ou mais conhecidos, que são os intrapulmonares, que ficam dentro dos pulmões, e os hilares, que ficam na região do hilo pulmonar. A filtração dessa linfa ocorre na região dos seios subcapsulares e medulares dentro do gânglio. A filtração basicamente remove o que tem de ruim ali no líquido e pega para si, para os gânglios, as coisas boas, como as células imunológicas. O gânglio também é muito importante para respostas imunológicas a doenças, pois em casos patológicos ele aumenta de tamanho e pode endurecer também, sendo mais fácil o diagnóstico. Meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre a pleura. A pleura é uma membrana que reveste os pulmões e é composta por 2 camadas: a pleura parietal e a visceral, que se conectam na região do hilo pulmonar. Essas camadas são formadas por um epitélio simples pavimentoso chamado mesotélio, junto com uma fina camada de tecido conjuntivo que contém fibras colágenas e elásticas. Cada pulmão é envolvido por sua própria cavidade pleural, que é revestida por mesotélio. Dentro dessa cavidade, normalmente, existe apenas uma fina camada de líquido lubrificante. Esse líquido permite que as camadas da pleura deslizem suavemente entre si durante a respiração, evitando o atrito dos pulmões. No entanto, devido à alta permeabilidade da pleura, pode haver um acúmulo de líquido entre essas 2 camadas. Isso costuma acontecer por causa da passagem de plasma dos capilares para a cavidade pleural, especialmente em casos de inflamação. E esse acúmulo de líquidos pode causar alguns prejuízos ao funcionamento do organismo. Doenças como um derrame pleural, que é o acúmulo desse líquido, e também a pleurite, que é uma inflamação na pleura.